E é uma alegria imensa, muito grande estar aqui com vocês, da nossa amada Casa Espírita, o Bom Samaritano. Grande abraço, carinhoso abraço para todos. Obrigada por estarem me recebendo em seus lares, através deste canal abençoado, e que sejamos realmente capazes e competentes para tratarmos de um assunto tão grave, tão sério e tão necessário na atualidade. Justa homenagem foi feita à nossa querida Sueli Caldas Schubert, né? Que por muito mais de 2 décadas, 3 décadas, como ela diz nesse livro em que o André acabou de ler a mensagem inicial, ela trabalhou lá desde os 11 anos de idade no Centro Espírita Ivon Costa. E a Sueli, ela foi uma pesquisadora incansável do tema obsessão. Ela, dentre outros autores, né? Inclusive, nós fizemos a pesquisa para interpretarmos uma mensagem muito bonita que leva o título da nossa palestra, Na Cura da Obsessão. Então, nós buscamos as obras que tratam isso e vimos que a Sueli Caldas Schubert, em todos os momentos, ela aparece como uma referência bibliográfica. Tá? Então, realmente, nós temos muita gratidão, muito a agradecer a ela, e que, como colocaram na mensagem lá da Federação Espírita do Paraná, que ela descanse, mas que venha logo continuar a nos orientar. Bem, meus amigos, como eu já coloquei, nossa conversa ela vai se basear numa mensagem de Emmanuel, que está no livro Encontro Marcado. Tá? O título da mensagem é Na Cura da Obsessão. Nós vamos interpretar as frases e trazê-las para a realidade atual, trazê-las para realmente essa questão da obsessão. Tá? Que é um tema necessário e atual, como eu vi nos comentários que eu estava lendo agora no chat do YouTube. O Emmanuel, ele começa a mensagem nos dizendo o seguinte, ele coloca, sofreste processo obsessivo que te ameaçava a segurança mental. No entanto, recolhestes a tempo o socorro espírita que te arrancou a hipnose das trevas. Uma frase tão curta, mas com uma mensagem profunda e que nos alerta. Porque o problema da obsessão, meus amigos, conforme descreve uma mensagem que Divaldo Pereira Franco recebeu de Manuel Filomeno de Miranda, tá? O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia, que atualmente e há muito tempo, né, sempre assolou a humanidade inteira, assola grandes multidões. Principalmente nós que hoje sofremos a experiência do isolamento social por causa da pandemia, né? E estamos também assistindo uma mudança radical na nossa sociedade. Então, as incertezas, a insegurança, as perdas que nós temos tido constantemente, isso mexe com a nossa mente. Vem mexer realmente com o equilíbrio mental, que todos nós tentamos, né, fragilmente manter a harmonia. É do conhecimento de todos nós que a morte não existe. Não existe morte. A pessoa morreu, acabou tudo, ela partiu para sempre. Tá? Essa foi uma das verdades que Jesus veio nos revelar, quando ele veio nos falar do reino dos céus, quando ele veio nos falar da verdadeira vida, da vida futura. Tá? Então, sabemos que não havendo morte, nesse sentido de destruição da vida, o espírito apenas se despe, ele apenas se despe da mesma forma como ele se reveste da matéria, tá? Então é como se ele tirasse uma roupa, né? E o que ele leva?
quando ele se despe, que volta para o plano espiritual, ele leva todos os valores que lhe são peculiares, né? As virtudes e as imperfeições, que é o resultado das suas experiências de vida, vidas que não se resumiram tão somente a este momento, a esta encarnação. Então, amores e ódios, afinidades e antipatias, elas não se desfazem como num passe de mágica no momento da desencarnação. Tá? Então, nós levamos conosco todos os nossos sentimentos. É por isso que o Emmanuel coloca na frase, né? Sofreste processo obsessivo que te ameaçava a segurança mental. Cada um de nós prosseguimos fora do corpo da mesma forma que nós vivemos quando encarnados. Então, a necessidade de vivenciarmos a mensagem evangélica, no sentido de nos transformarmos em homens e mulheres de bem, tem muito a ver com essa condição, com essa causa, tá? Porque, em razão disso, as atrações espirituais, muitas vezes por simpatia, né, quanto por animosidade, elas vinculam os afetos, como também unem os adversários no processo da continuidade da vida. Ou seja, permanecem sempre conosco durante esse desterro, durante esse desvelo que nós temos em findar esta encarnação, que ela é temporária. É um tempo previsto para que nós possamos obter valores superiores, coisas boas, para darmos continuidade à nossa melhoria moral. Os amores que se sublimam no auxílio recíproco, enquanto os ódios fazem com que as criaturas se firam, né, nesses incêndios de discussões, de desentendimentos, que são sempre sustentados pelo combustível das paixões inferiores. Quando nós retornamos à carne, nós esquecemos dos compromissos que fizemos, né? E acabamos nos envolvendo nessas dificuldades do dia a dia que nos levam a trazer à tona as nossas imperfeições morais. Tá? E é importante ressaltar que existem mecanismos obsessivos que se transferem de uma para outra existência. Isso pode acontecer, tá? Prosseguindo sempre nessa relação da desencarnação, reencarnação. Porque existem pessoas renitentes. Por mais que nós tenhamos as orientações, os nossos anjos da guarda, a voz da consciência, os pais e as mães que assumem a missão, tem seres humanos que são rebeldes, que são renitentes. E não adianta, tá? Vem a dor, vem o sofrimento e a pessoa permanece naquele caminho equivocado. E leva de uma encarnação para outra, ela continua levando, né? E sofrendo também com esses mecanismos obsessivos. Tá? Apenas os adversários, eles podem apenas mudar de posição. Tá? Uma hora ele é vítima, outra hora é algoz, né? Ou atormentado ou atormentador. Sem que ele se desvincule do mal que ele mesmo se enredou, enquanto contrariou as leis naturais da vida. E essas mesmas leis, elas vão, em algum momento, interferir através da expiação compulsória, né? E que é libertadora tanto para o algoz quanto para a vítima. E em todas as situações de sofrimento, de dor, de dificuldades de relacionamento, nós percebemos a presença das influências espirituais. Aí tem pessoas que ainda duvidam disso e dizem, mas, meu Deus, tudo gira em torno de espírito. Sim, nós estamos constantemente nessa relação. Isso é uma relação constante que nós estabelecemos desde que fomos criados por Deus, porque nós somos seres gregários. Nós viemos de muitas existências.
né? Trilhando esse caminho de amar ao outro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma hora a gente ama, outra hora a gente odeia, a gente vai, a gente vem, né? Vai se acertando, mas isso faz parte dessa caminhada evolutiva que todos nós possuímos. Aí o Emmanuel, ele destaca uma outra frase interessante em sua mensagem, que ele nos diz assim: ainda assim, ao modo de enfermo, em laboriosa restauração, não prescindes de constante apoio fraterno. Tá? Então, mesmo que nós, porque a gente acaba adoecendo, né? Mesmo sofrendo essas influências, tá? Nesse processo de restauração moral, nós não podemos abrir mão do apoio fraterno. Tá? E aí está a doutrina espírita. A doutrina espírita, como ciência, como filosofia, né? Como fator religioso em nossas vidas, ela vem iluminar as nossas consciências com as suas diretrizes superiores. E também como terapia preventiva. Qual de nós já não precisou ir até a casa espírita, receber um passe, uma fluidoterapia, ouvir uma palestra construtiva, a participar de um diálogo fraterno? Tá? São as terapias preventivas que a doutrina espírita oferece justamente para que nós tenhamos condições, né, de receber esse apoio fraterno de que necessitamos. E, ao mesmo tempo, essa terapia, ela também é curadora, junto àqueles que sofrem nessas difíceis conjunturas. Assim como ela ajuda o encarnado, essa terapia também ajuda o desencarnado, aquele que está nos influenciando. E, como nós colocamos, né? Quando recebemos a psicoterapêutica do passe, da água magnetizada, do esclarecimento evangélico, né? Há um socorro direto à desobsessão. Nesse momento, agora, em que nós estamos aqui atentos, conversando sobre um tema relevante, onde nós buscamos o esclarecimento, buscamos encontrar a verdade para nos libertar, a espiritualidade está atuando. Ela está atuando dentro dos nossos lares, em nós e através de nós, para estabelecer a harmonia mental, né? E afastar todas essas influências que estabelecem conflitos desnecessários dentro dos nossos lares. Claro que, em alguns casos, né, se recomenda também a assistência especializada da medicina. Existem casos tão graves de obsessão, tá, que é necessário encaminhar a pessoa para essa assistência, e são medidas que não devem, em momento nenhum, serem descuradas. Tá? Então, essa questão que o Emmanuel nos coloca, não prescindas de constante apoio fraterno. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros, né? E é uma orientação evangélica. O ajuda-te que os céus te ajudarão. Quando eu busco ajuda, quando eu quero parar com aquele sofrimento, quando eu digo já não aguento mais e que eu vou atrás de uma ajuda, Deus encaminha uma legião de anjos encarnados e desencarnados para nos conduzir à necessária harmonia, ao necessário equilíbrio. Continuando a mensagem, o Emmanuel coloca para a gente o seguinte: de quando em quando, o pensamento se te obscurece sob o jugo de emoções contraditórias. Qual se te expusesses a rajadas de aflição e medo, a te esfoguearem a cabeça e enregelarem o coração. E nas horas de crise, quando a influência de seres conturbados te alcança o psiquismo, experimentas o pavor do náufrago semi-salvo, quase em terra firme, que a maré grossa tenta arrastar novamente ao fundo.
É natural, esperes auxílio, mas é necessário igualmente que te auxilies. Olha que sintonia maravilhosa que o Emmanuel tem justamente com os recursos evangélicos que nós acabamos de falar. Aí estão presentes as influências espirituais. Inclusive, esse trechinho, essa mensagem inicial que o André nos trouxe, né? Destacando a questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 459, que é muito interessante, essa resposta dos mensageiros espirituais, quando Kardec pergunta se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E eles respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Tá? Então, mais uma vez, a gente se depara, né, com essa verdade, essa condição que todos nós vivenciamos hoje. Né? Todos nós estamos sob o jugo de emoções contraditórias. Tá? E há momentos, esses momentos de crise que às vezes nós passamos, são as influências de seres conturbados que se sintonizam à nossa desarmonia mental e começam realmente a agir, né? Eles alcançam o nosso psiquismo, eles descobrem as nossas fragilidades. E hoje, meus amados, eles pululam entre nós. Tudo que está acontecendo já era previsto, porque a Terra vive, nesse momento, é um momento de crise. E toda crise traz sofrimento, traz dor. Esses espíritos que sempre estiveram entre nós, hoje, em função do nosso medo, em função da nossa incerteza, eles estão encontrando espaço para nos influenciarem mais e mais diretamente. Por isso que chega aqui neste momento, né, aquela condição essencial que Jesus nos outorgou. Orai e vigiai. A oração e a vigilância permanente. Nós não podemos nos deixar envolver nesse torvelinho de emoções que a Terra passa atualmente. Nós, espíritas cristãos, precisamos despertar para esses ensinamentos que estão chegando a nós em todos os momentos, a toda hora. A gente nunca recebemos tanta informação do alto como temos recebido ultimamente. Quando se busca, se acha. Quando se pede, né, nós recebemos. E é o que está acontecendo. Junto com a incerteza, junto com a insegurança, Deus tem mandado, né, os seus mensageiros espirituais para consolar os nossos corações. Então, na maioria das vezes, sem dúvida nenhuma, né, todos nós, os encarnados, estamos, sim, agindo sob influência das entidades espirituais que se afinizam conosco e em cujas faixas vibratórias nós respiramos, conforme foi lido na mensagem inicial. Eles estão ao nosso lado o tempo todo, ouvindo o que sentimos, né? Ressaltando aquilo que às vezes nós queremos esconder dos outros, né? Porque nem de Deus e nem deles nós conseguimos esconder. E aí nós vamos vivendo, né, nessas companhias espirituais, que elas estão aí, presentes entre nós. Por isso, meus amados, que sempre, né, está lá no livro A Gênese, no capítulo 14, sempre que nós criamos imagens fluídicas na nossa mente, o pensamento se reflete no nosso envoltório perispirítico, no nosso perispírito, né? Como num espelho, e toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tá? Então, tudo que nós pensamos, nós materializamos no nosso perispírito. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma, eles repercutem no envoltório fluídico,
que uma alma pode ler noutra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. É assim que atuam, né? Essas companhias espirituais que nós atraímos em função daquilo que nós pensamos. Quanto mais nós vigiamos, ou quanto mais nós nos desviamos, né, da tristeza, desses convites que a gente recebe o tempo todo para baixar a nossa condição, a nossa condição mental, e busquemos outros interesses através de atitudes elevadas, através de leituras construtivas, através de ações que nós possamos desenvolver para o bem do próximo. Quanto mais nós mudamos a nossa perspectiva, menos eles conseguem nos alcançar. Por quê? Porque quando uma simples vibração do nosso ser a um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, nós evidenciaremos de imediato a faixa vibratória em que nós nos situamos. E que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. São milhões de espíritos que hoje orbitam, né, no nosso orbe terrestre. E é dessa forma que nós atraímos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Então, é muito importante, mais do que importante, nós estarmos atentos àquilo que nós pensamos, né? Procurando seguir essa orientação que o Emmanuel nos dá, quando ele nos diz assim, de quando em quando o pensamento se te obscurece sob o jugo de emoções contraditórias, qual, se te expusesses a rajadas de aflição e medo, a te esfoguearem a cabeça e enregelarem o coração. Quando nós nos deixamos envolver, tá? É nessas horas de crise que nós recebemos as influências desses irmãos, que são seres realmente conturbados, que ainda não encontraram a luz, que ainda não entendem que estamos todos nós sob o jugo de uma lei, que é a lei de ação e reação, de causa e de efeito. Então, cuidado com o que pensamos, cuidado com o que desejamos, para não nos deixar realmente influenciar. E também, através desse processo, permitirmos que esses seres conturbados venham captar as nossas intenções, sentir as nossas emoções, principalmente aquelas que nós exteriorizamos. E quando eles leem os nossos pensamentos e se aproximam de nós, eles passam a nos dirigir, comandando os nossos atos. Está lá a questão 459 do Livro dos Espíritos. Aquela pergunta que o Kardec fez e que os espíritos responderam, né? Que muitas vezes são eles que dirigem os nossos atos e nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, porque eles se afinizam conosco, né? Se afinizam conosco, eles querem e pensam como nós. Aí fica fácil, né? Fica fácil a identificação. E ocorre que passamos a agir de comum acordo com eles e certos de que essa é a nossa vontade. De tão forte que é a reciprocidade de sintonia que existe entre nós e esses seres que nos influenciam. Nós colocamos as coisas dessa forma porque hoje, atualmente, é muito mais grave, né, a presença desses irmãos entre nós. Observem como é que está a condição da nossa sociedade. Hoje, nós temos desenvolvido transtornos que não existiam antes da pandemia. Pessoas saudáveis, pessoas ativas, pessoas que estavam sempre, inclusive na casa espírita, né, experimentam temores que desconheciam.
às vezes sem conseguir entender como é que chegaram nessa condição. Tudo gerado pelo medo, o medo. Porque o medo nos fragiliza, o medo nos afasta dos nossos objetivos elevados. O mundo vai viver uma situação de antes e de pós-pandemia, porque antes era de uma forma e depois será de outra. Eu fico pensando nos psicólogos, nos psiquiatras, né? Nesses irmãos que estudam a mente. Porque muitas teorias novas terão que surgir para atender essas questões, principalmente de influências espirituais. Porque muitas das doenças mentais que hoje nós estamos identificando, elas são fruto de fortes influências espirituais. E nem podemos, neste momento, entrar na questão do livre-arbítrio, né? Que nós, espíritas, conhecemos tão bem. Nós sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não essas influenciações. E que a decisão é sempre de nossa responsabilidade individual. Nós possuímos os instrumentos, nós conhecemos os mecanismos, mas muitas vezes nós somos fracos e vacilantes e não conseguimos fugir dessas influências. O que eu estou querendo dizer com isso, meus amigos? Sempre que sentirmos essa fraqueza mental, sempre que sentirmos essa tristeza, essa melancolia, essa agonia, essa ansiedade, porque a ansiedade hoje ela está quase se materializando, né, como um ser encarnado, de tanto que ela roda, né, todos os lares, todas as pessoas, todos os ambientes. E quando nós identificarmos esses sentimentos e percebermos que estamos vibrando de forma contrária à nossa vontade, que nós queremos ser felizes, nós precisamos reagir. Reagir de que forma? Tá? Mudando a forma de pensar, buscando coisas que nos tragam saúde, que nos tragam serenidade, ou fazendo coisas que nós adiamos por muito tempo, por acreditarmos que não tínhamos tempo para fazer. Então, agora é hora de retomarmos aqueles projetos antigos e ocupar a nossa mente. Aí vem o Emmanuel e coloca assim: refase as forças físicas sob a inspiração da ciência curativa que a providência divina te assegura na Terra. Mas satisfaze também a medicação da alma, através de leituras edificantes, em cujos textos a doutrina espírita te ajude a retomar o controle de espírito, promovendo o governo da casa íntima. Ou seja, precisamos ter controle sobre a nossa casa íntima. Nós precisamos cuidar da nossa mente. O vírus mexeu conosco, porque ele é um estranho, ele é um ilustre desconhecido que toma a nossa vida com a maior facilidade. Mas, meus amados, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Nós precisamos crer que as coisas vão passar, que a dor vai passar e que tudo vai se equilibrar. Aí, se o tudo não se equilibrar, eu vou me equilibrar. Eu vou encontrar uma forma, né, de realmente retomar o controle do meu espírito e promover o governo da minha casa íntima. É muito importante nós refletirmos sobre isso. Por quê? Porque se isso não for feito, e não for feito urgente, aí nós vamos nos deparar com a obsessão. A obsessão. Até agora, o Emmanuel, ele está nos traçando, dando orientações para que a gente não deixe, né, não escancare as portas da nossa intimidade a essas influenciações. E essas influenciações resultam em obsessão. E o que é a obsessão? Nós pegamos o conceito que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né,
onde Kardec nos diz: a obsessão é a ação persistente de um espírito mal, que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Ação persistente. Ação persistente é influência. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem se perceber realmente sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, nós conhecemos, né, que a obsessão ela vai desde da influência simples ou da obsessão simples até, passando pela fascinação, né, até a possessão, que é essa questão que ele coloca. Perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Que é quando nós não temos mais controle nenhum sobre nós mesmos. E o André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, ele nos diz que é assim que nós somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais, em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda, doentes do raciocínio, em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, em reflexos condicionados. Acabamos nos tornando realmente viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros. Porquanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Então, se eu vier a fazer alguma besteira, né, criar alguma situação que provoque o sofrimento alheio, eu não posso dizer que foram os espíritos. Quem fez fui eu. Muitas vezes, ou temporariamente, como fala André Luiz, sob a influência de um espírito mau. E que ninguém percebeu, porque não tem sinais exteriores para isso. Basta nós nos observarmos em alguns momentos da nossa vida, em que a gente fala algo que nós nos arrependemos, em que nós temos uma reação que assusta as pessoas com as quais nós convivemos, né? E aí a gente morre de pedir desculpa, não foi isso que eu quis dizer, eu não queria gritar, eu não queria te ferir, não queria te machucar, mas aconteceu. E por que aconteceu? Porque eu me deixei influenciar. Porque naquele momento eu não soube utilizar os recursos da tolerância, da boa convivência, da compreensão, do bem que eu devo ao outro, em não fazer a ele o que eu não quero que me façam. Isso tudo é raciocínio lógico. As coisas só acontecem realmente quando nós provocamos. E imaginem nós, dentro do ambiente doméstico atualmente, né? Isolados, todos nós ali dentro, muito mais tempo do que esperávamos, porque está demorando muito esse isolamento, convivendo, muitas famílias estão convivendo com estranhos, porque não conhecem nem os seus próprios familiares, está aprendendo a conhecer agora. Então, tem alguns que se decidem pelo amor, pelo entendimento, a alegria de estar juntos, promoverem realmente a harmonia no ambiente doméstico. Agora, tem outros, né, que começam a digladiar, geram os conflitos, descobrem as diferenças gritantes e que eles não querem mais, não querem resolver. Aí vem a violência doméstica, né? E a gente vê propagandas, a gente vê notícias de feminicídio, marido batendo em mulher, matando mulher. Meu Deus, crianças estão perdendo a vida dentro do lar. Isso é o que tem acontecido. E o que leva pessoas a chegarem a esse extremo? As influências. O fato de você já trazer no seu caráter, né, determinadas tendências que elas são movimentadas
por esses irmãos que se comprazem em ver o mal entre nós. Mas nós temos recursos para isso, todos nós. Vamos refletir sobre essa colocação do André Luiz, né? O que a gente pode aprender com essa advertência de André Luiz? É que nós somos os únicos responsáveis pelas sintonias infelizes do nosso hoje. Graças sempre ao longo caminho de vícios que nós palmilhamos ontem. Se eu perceber que há algum desvio no meu comportamento e que pode prejudicar o outro, eu tenho obrigação de controlar. Enquanto eu estou consciente de que o que eu estou fazendo, de que o que eu estou falando contraria as leis soberanas de Deus. Ação e reação, causa e efeito. Hoje, nós choramos ao peso das aflições que nós mesmos semeamos. Agora, a gente reclama pelos padecimentos obsessivos que estão atormentando a nossa alma. Nós somos os atormentadores, agora atormentados, como nos fala Manuel Filomeno de Miranda. Porque a gente muda de posição. Lembra que ele colocou isso para a gente? Né? E nós levamos essas experiências para outras existências. E se eu não me acertar agora, que o mundo passa por esse processo de transformação, saindo de uma condição de provas e expiações para a regeneração, se eu não me corrigir agora, enquanto é tempo, haverá prantos e ranger de dentes. Eu não terei outra chance de me conciliar com os meus adversários. Por isso que Jesus fala, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Pare por um momento. Você que está aí no seu lar, olhe em volta de você. Sinta o ambiente da tua casa. Receba os teus familiares e tente descobrir com quem você precisa se reconciliar. Comece esse trabalho agora. Não deixe mais que a tua vontade seja controlada. Você não quer sofrer, e muito menos fazer o outro sofrer. É sobre isso que o André Luiz nos fala, e é isso que o Emmanuel destaca nessa sua bela mensagem. Tá? A gente vai dar uma corridinha aqui, porque o tempo urge e daqui a pouco o André me manda parar de falar. Não é verdade? É tanta coisa que a gente tem assim para conversar, porque esse tema ele é muito amplo. Ele é muito amplo e é muito necessário. Muito necessário. Tá? Mas uma coisa é certa. Essa simples frase de Emmanuel, na cura da obsessão, nos diz o seguinte, que as nossas imperfeições morais, tá? Elas dão chance à ação dos espíritos obsessores. É porque eu tenho imperfeição que eu preciso corrigir. E enquanto eu não fizer isso, lembrem porque eu presto muita atenção naquilo que dizem, naquilo que falam, principalmente escolhendo aquilo que é bom. A prece do André, onde ele nos fala do autodescobrimento, ele nos falou, e do autoconhecimento. Eu preciso aprender a me conhecer. Eu tenho que saber o que eu tenho que mudar em mim, a fim de que eu tenha condições, né, de sair desses pensamentos e desses estados emocionais negativos que acabam criando zonas mórbidas no meu campo mental e ajudando, né, a ser inoculado na minha mente pensamentos de teor inferior. E isso age em nós como se fosse uma afecção mental e se instala em decorrência do processo obsessivo. Uma pessoa que só pensa coisa ruim, só pensa no negativo, que só lamenta, que só reclama, que só aponta o defeito, que às vezes eu escuto umas expressões assim, esse país não tem mais jeito,
né? E ficam apontando, ficam julgando, ficam reclamando. Gente, o nosso papel enquanto espíritas é unirmos pensamentos de forma a elevar e melhorar a ambiência. Onde uma hora tudo é iluminado, imagine onde 10, 100, 1000 pessoas estão orando. Somente existe a obsessão porque existem pessoas endividadas, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. E somente existem processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo maior cota de sombras, mais pesada bagagem de inferioridade. A hora é agora. Regeneremo-nos para termos o direito de sermos os bem-aventurados, os pacíficos, porque verão a Deus e porque pertencerão à terra. Nós precisamos desenvolver em nós a afabilidade, a doçura, nos livrarmos desse azedume, nos livrarmos dessas posturas negativas diante da vida, para termos o direito de ficar aqui. O amigo Emmanuel, na sua mensagem, ele nos traz a seguinte frase. Ele fala assim: cultiva a oração sem esquecer o trabalho sadio que te valorize o tempo e a presença, angariando, sobretudo, alguma atividade beneficente que te faça mais útil à felicidade do próximo, em necessidades, talvez, maior que as suas. Aqui ele está nos dando a receita, para que a gente consiga mudar a nossa postura mental, valorizar o nosso tempo, ajudando o próximo, auxiliando aquele que necessita, porque a invigilância, quando nós não oramos, é a porta para a obsessão. Isso está lá no livro de Marcos, são palavras de Jesus, quando ele fala: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, quanto mais eu reclamo, menos eu oro. Quanto mais eu lamento, mais eu me afasto da comunhão com Deus. É preciso que nós tenhamos momentos de vigilância. Todos nós temos em incontáveis ocasiões. Todos nós. Por exemplo, em alguns estados emocionais que eles representam vigilância em nossas vidas. Quando nós sentimos revolta, quando nós sentimos ódio, quando nós temos ideias negativas de qualquer espécie, como eu tenho colocado para vocês, diante da depressão, da tristeza, do desânimo, do pessimismo, do medo, do ciúme, da avareza, do egoísmo, da ociosidade, enfim, a gente pode pôr um etc. aqui, né? É muito necessário que toda vez que um desses sinais surgem no trânsito das nossas ideias, das nossas mentes, a lei divina está presente, recomendando a todos nós a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Quando eu sentir que alguma coisa, alguma ideia nesse sentido se aproximar de mim, para e ora, para não baixar as tuas defesas e não permitir a influenciação negativa. Então, meus amigos, reage contra quaisquer impressões de mágoa ou ressentimento. Evita quanto possível as circunstâncias em que a tua posição de convalescente, porque ainda somos convalescentes, seja suscetível de queda. E guarda-te no convívio de irmãos cujos laços de entendimento e de afinidade te garantam o equilíbrio que ainda não pudesses de todo recuperar. Nós não estamos sós. Jesus está conosco em todos os momentos.
Quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe a lição de amor como remédio e como alimento para os doentes e para todos aqueles desarmonizados da alma. E estendeu o seu cuidado, principalmente seu cuidado amoroso, àqueles que eram tidos como loucos, incuráveis, e como tais, eles eram banidos da comunidade. Lembrem-se daquela passagem em que Jesus explica aos discípulos o motivo pelo qual eles não haviam conseguido o alívio e a libertação daquele coração cujo pai levou até eles, né, para expulsarem o espírito imundo. O que Jesus falou? Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Se amardes, ao invés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas expulsar, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo, e muito mais se o quiser. Então, a gente entende aqui que o trabalho de desobsessão se iniciou com Jesus. E é por isso que Emmanuel coloca para a gente, né? Guarda-te no convívio de irmãos, cujos laços de entendimento e de afinidade te garantam o equilíbrio que ainda não pudesses de todo recuperar. A gente tinha muito mais para falar, tá? Mas é importante recomendar a leitura a todos, buscarmos os recursos espíritas que estão aí à disposição de todos nós, através da psicoterapia, da terapia espírita, né, que nós falamos lá no início. E os livros que nós temos que ler são justamente esses, que envolvem o entendimento da obsessão. E esses livros estão lá, nas obras básicas da doutrina, tá? Nas obras da Sueli Caldas Schubert, incansável pesquisadora, do Herculano Pires, enfim. Era isso, meus amigos. Vamos ler, vamos conhecer a verdade e vamos nos libertar.